Olha só, e de ontem para hoje também, o gabinete do André Mendonça tirou o sigilo de alguns relatórios da PF sobre o Jacques Wagner. E, meu amigo, as coisas são cabeludas pra caramba, tá? A PF detectou 74 ligações e 5 horas de conversa do Jacques Wagner com o Guga Lima. Nível de amizade, de companheirismo, de compadre mesmo, né? De broderagem completa dos dois ali, né? O Augusto Lima, vocês sabem, era o sócio do Daniel Vorcaro, que tentaram escapar com ele, né? Tentaram tirar ele do Banco Master antes, exatamente para tentar tirar o lado do PT, né? Que era muito ligado com o Augusto Lima, né? E só que não conseguiram, né? O banco do Guga Lima também faliu, também o do Augusto Lima também faliu, né? E daí ficou essa coisa, tá sendo investigado na PF e olha só, é muito ligado ao Jacques Wagner. Não foi só isso não, cara. Tem aqui, ó, ele articulou um encontro discreto do Messias, o Jacques Wagner. Não tem um desconto discreto aqui no meu gabinete que é mais discreto. A AGU, o Bessias, aquele cara que o Lula queria colocar no STF, felizmente foi barrado pelo Senado. Esse cara, olha só, amicíssimo do pessoal do Banco Master, lá do Augusto Lima, ia ter uma conversa discreta. Por que precisa ser discreto, Jacques Wagner? O que vocês iam conversar que precisava ser discreto, né? E também tem aqui, ó, o Vorcaro apontou os ministros do Lula que eram favoráveis à venda do Master. Não, porque tem o ministro do Lula ajudando para forçar a venda do Master, né? E quem que era? Jacques Wagner, Rui Costa e Alexandre Silveira. É o Alexandre Silveira do PSD, do Kassab, que é ministro do Lula também ainda, né? E que está envolvido num monte de lambanças por aí. Olha só que coisa, né? Mas o mais interessante dessa história é você ver que o André Mendonça liberou essas informações nesse momento. O pessoal do PT ficou puto aqui, ó. Aliados do Lula veem um timing inadequado nas decisões do André Mendonça. Não, porque agora, perto das eleições e coisa e tal. Meu amigo, foi o troco, pô. Vocês tentaram passar a perna nele com o negócio do Lulinha? Não tentaram passar a perna no negócio do Lulinha? Tentaram jogar para os Moraes fazer o sorteio lá. O azar é que o sorteio deu no próprio André Mendonça, né? O azar de vocês foi esse. Mas que vocês tentaram sacanear o André Mendonça, tentaram. Isso aqui é o troco. E é um troco no seguinte sentido, um troco de aviso. Olha só. Cuidado que tem mais, hein? Tem muito. De onde saiu isso daqui? Tem muito mais coisa para sair. O pessoal sabe. O Jacques Wagner sabe disso. O Lula sabe disso. Essa turma toda sabe que tem muito mais coisa para sair, né? Esse é o aviso do André Mendonça. Ó, não brinca comigo, hein? Não brinca comigo, não, que o bordo também, hein? Tô gostando do André Mendonça, cara. O André Mendonça tá fazendo a coisa certa nessa parte. Tá jogando o jogo que eles estão jogando também. Tem que ser, não tem outra alternativa, né? E também você começa a ver nessa mudança aqui do André Mendonça uma explicação para o que ele fez há um tempo atrás. Há um tempo atrás, o André Mendonça autorizou a investigação do Flávio, um dia após o parecer da PGR. E aí muita gente criticou, falou, não, pô, André Mendonça, porque não pode, tá atrapalhando o Flávio, dizer que o Flávio está sendo investigado, pô, uma besteira, aquele negócio do filme Dark Horse lá, não tem lógica nenhuma. E eu concordo, não tem lógica nenhuma, não tem coisa nenhuma. Mas por que o André Mendonça fez isso? Porque agora o pessoal não pode acusar ele de ser um lado, tá de um lado ou do outro. Ele indiciou o Lulinha e indiciou o Flávio Bolsonaro também. Ué, que negócio é esse? Como é que pode isso daí, né? Porque no final das contas não pode dizer que ele está de um lado ou de outro. Ele fez a coisa certa, ele está seguindo a lei, né? Mas é aquilo que eu falo para vocês. Ele é talvez seja um Alexandre de Moraes inteligente. Se ele for um Alexandre de Moraes inteligente, os petistas estão fodidos, meu amigo. Porque o que eu falo para vocês, a nossa sorte é que o Alexandre de Moraes é burro pra caralho, é uma porta de burrice. A quantidade de merda que o Alexandre de Moraes fez permitiu que a gente expusesse ele claramente. Ficou muito claro para todo mundo as lambanças todas que ele fez. Dava para fazer o que o Alexandre de Moraes fez de uma maneira discreta, de uma maneira cuidadosa, que ia ser muito mais difícil de expor ele como o vigarista que ele é, né? Eu fico torcendo, cara, pro André Mendonça ser um filho da puta igual o Alexandre de Moraes, mas um filho da puta inteligente, né? Vamos entender esse caso do Jacques Wagner aqui. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso. Eu tô gravando esse vídeo no dia 31 de julho de 2026, às 1h da tarde, e essa notícia foi sugerida por Super Peterman, Ex-Siri Apague a Luz e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, a Polícia Federal liberou uma série de relatórios sobre o caso do Jacques Wagner aí, né, dentro do embasamento da Operação Compliance Zero contra o Augusto Lima. Então vamos lembrar, o Augusto Lima era o sócio do Daniel Vorcaro no Banco Master, mas mais do que isso,
ele é o cara que trouxe a política para dentro do Banco Master. Então vamos entender. O Banco Master começou lá atrás, né, era um banco Máxima, na verdade, e aí o Banco Máxima estava quebrado, era um banco pequeno de Belo Horizonte, coisa e tal, estava quebrado. Aí o Vorcaro comprou o Banco Máxima e transformou em Banco Master, justamente porque o Vorcaro já era rico na época, já tinha negócio de imobiliária, de vender apartamento, vender imóveis e coisa e tal, e daí ele queria um banco para fazer o financiamento dos imóveis dele. Né? Tem um monte de construtoras que tem isso, que tem parceria com bancos, ou são donas de bancos para fazer isso. Né? Então, o Banco Master, inicialmente, era uma coisa exclusivamente privada, não tinha nada a ver com o governo. Né? Pode gostar do Vorcaro, pode não gostar do Vorcaro, mas em princípio não era o seu dinheiro que estava indo para o buraco ali, era só o mesmo para financiar os imóveis. Mas aí o que aconteceu? O Augusto Lima conseguiu um contrato, conseguiu comprar a Ebal lá na Bahia, do Jacques Wagner. O Jacques Wagner era o governo da Bahia naquela época, era o governador da Bahia naquela época. E daí veio a oportunidade do Crédito Sexta, de fazer crédito consignado para servidores públicos na Bahia. Né? Mas aí é o tipo da coisa que já começa a mexer com política, já é ligação com política. Só que o Augusto Lima comprou esse Crédito Sexta, mas ele precisava de um banco para poder fazer esse tipo de coisa. Parece que ele procurou vários bancos em São Paulo, e daí entrou no Banco Master e aí, ali fez a mágica. Né? A coisa que a gente hoje conhece como Banco Master começou ali. Porque antes disso, ok, o Banco Master era um banco, já existia, já era do Vorcaro e coisa e tal, mas era uma coisa pequena que lidava só com financiamento de imóveis, não tinha nada muito significativo. Quando misturou com Augusto Lima, que a coisa explodiu. Por quê? Porque aí o Banco Master começou a fazer consignado, começou a ter coisa com o governo, começou a ter os contatos com o governo, principalmente o governo da Bahia, Jacques Wagner, Rui Costa, o atual, que eu esqueço o nome dele, nunca sei o nome do cara, Píncaro. Quem é o atual governador da Bahia? O atual governador da Bahia é Jerônimo Rodrigues, PT, que irá disputar a reeleição em 2026 e já enfrenta uma boa desaprovação por aí. E o Jerônimo, que também é do PT. Então, essa turma toda aí começou a entrar com o Banco Master e coisa e tal, e aí teve o Crédito Sexta. E aí que o Banco Master começou a crescer absurdamente, porque tinha esse negócio de consignado para servidor público e também tinha muito contato com político, né? Começou a ter muita brincadeira com política. Então o Augusto Lima é central nessa história, porque ele é a ligação do Vorcaro com o governo. Eu diria que o Augusto Lima é mais culpado dessa coisa toda do que o próprio Vorcaro no final das contas, porque o Vorcaro, antes do Augusto Lima, não tinha contato político, né? Enfim, e aí eles estão investigando, a Compliance Zero está investigando o Augusto Lima, e daí foi liberado esse conjunto de documentos. Né? Aqui, ó, a PF observa que o senador e o banqueiro, ou seja, o Augusto Lima e o Jacques Wagner, tinham nítida preferência por conversas telefônicas em vez de mensagens. Isso é muito comum lá em Brasília, tá, gente? Por quê? Porque mensagem é mais fácil de ser capturada, né? Mensagem fica registrada ali, mensagem alguém pode pegar. Gravação de voz, ligação, se você ligar para a pessoa, é menos provável, é menos possível que você seja capturado, que seja interceptada essa mensagem. Não é impossível, mas é menos provável, né? Eles chegavam a se falar várias vezes no mesmo dia. Os diálogos compreenderam um período entre novembro de 2023 e maio de 2025. A defesa de Jacques Wagner diz que não sei o que lá, é lógico. Mas isso aqui mostra o quão próximo era o governo Lula, do Jacques Wagner, do Augusto Lima. E eu já expliquei para vocês que quando o pessoal do governo Lula resolveu deixar o Master se ferrar, eles achavam que ia pegar mal pro Ciro Nogueira, pro pessoal da direita, do pessoal do Centrão e não sei o que lá. Mas antes disso, eles tiraram o Augusto Lima. O Augusto Lima saiu do Banco Master e fundou o Banco Pleno. Só que não deu tempo, caiu tudo, o Banco Pleno faliu também, ele entrou na investigação também do mesmo jeito, né? Aqui, ó, não foi só isso não, aqui, o Jacques Wagner articulou um encontro discreto do Bessias e o sócio do Vorcaro, o Augusto Lima. De novo, o Augusto Lima é o cara que fazia a ponte do Banco Master com o governo, né? E aqui, ó, o ministro da AGU nega ter participado de encontro com um banqueiro suspeito de ligação com o senador petista. O Bessias diz que não fui, coisa e tal. O senador Jacques Wagner articulou, ou seja, pode ser que não tenha ido, tá? Mas que foi articulado, foi. Que foi planejado que haveria esse encontro, foi. E por algum motivo eles queriam um encontro discreto, um encontro que não aparecesse muito, que ninguém ficasse sabendo. O que eles iriam discutir nesse encontro, a gente não sabe. Lembra, o Bessias já era o AGU. Já estávamos na situação em que o Banco Master estava quebrado, precisava ser comprado pelo BRB de Brasília, e o governo Lula estava, de alguma forma, estava querendo interferir nisso daí, né? Aqui, ó.
O senador Jacques Wagner articulou um encontro discreto em seu gabinete com o ministro da AGU, o Bessias, e o empresário Augusto Lima, que na época era sócio do Daniel Worcaro no Master. A descoberta foi feita pela Polícia Federal com base em mensagens encontradas no celular de Augusto Lima. Procurado, Bessias negou ter participado. Nunca estive em reunião com o senhor Lima no gabinete do senador Jacques Wagner, afirmou. Pode ser que não tenha acontecido a reunião, mas que foi articulada, que tentaram fazer acontecer, tentaram, tá? Aqui, ó, agora diz a Veja que aconteceu a reunião. Segundo a PF, aconteceu a reunião, tá? A reunião aconteceu em abril de 2024. Ó, se é isso e o Bessias tá mentindo, ficou feio, hein? E caramba, bicho, o Bessias ia ser ministro do STF. Vocês tocaram do risco disso, cara? Ainda bem que o Senado bloqueou esse cara. Esse cara é um pilantra, né? A gente já sabia que é um pilantra desde o papel, né? Do Bessias que levou o papel lá pro Lula, né? Em mensagem de áudio, Wagner afirmou a Lima que tinha conversado com o Bessias e que o ministro sugeriu o horário do almoço. Eu falei com o Bessias agora, e o presidente infelizmente chamou ele de manhã um pouco por causa das confusões. Então ele pediu se podia ser no horário do almoço, relatou. Eu continuo achando que o melhor lugar para fazer seria o meu gabinete, que é mais protegido e mais discreto para todo mundo. Para ele é natural estar lá, e você já esteve lá várias vezes com o André. Então não teria tanta atenção chamada. Uai, por que vocês queriam um negócio sem atenção, sem chamar atenção? Né? Porque olha só como é que a pessoa já estava articulando esse troço todo aqui, né? Cerca de 2 horas depois, há o registro de uma conversa entre Lima e Bessias, mas apenas com uma mensagem padrão informando que o ministro usa uma duração padrão para mensagens temporárias e novas conversas, né? Para a PF, isso possivelmente indica que ele teria acionado o contato de Augusto Lima naquele momento. Ou seja, houve um encontro no final das contas, no horário do almoço, lá em abril, e no gabinete do Jacques Wagner. Olha que coisa, o Bessias mentindo para todo mundo, né? Aqui, ó. E ainda teve isso daqui, ó, o Worcaro apontou ministros de Lula favoráveis à venda do Master. Então lembra que em determinado momento o Master já estava na merda, sem dinheiro, precisava ser vendido para alguém precisava comprar o Master, né? O Lula falou para não vender para o BTG. O BTG tinha oferecido para comprar o Branco Master. Seria ótimo, porque ficaria na iniciativa privada, meio que, né, não teria problema para ninguém teria que botar dinheiro nessa porcaria. Mas aí não, né? O Lula, em reunião, teve reunião do Lula com o Worcaro, com a galera toda, com Augusto Lima, com Jacques Wagner, todo mundo na mesma salinha conversando sobre isso daí, né? E o Lula pediu para ele não vender para o BTG, não que ano que vem o Galípolo vai ser presidente do Banco Central. Essa reunião foi no final de 2024. Ano que vem o Galípolo vai ser presidente do Banco Central, a gente vai resolver isso daí, não tem problema, né? E resolver isso daí aparentemente foi o BRB, né? O relatório da Polícia Federal sobre a investigação envolvendo o senador Jacques Wagner aponta uma conversa atribuída ao ex-controlador do Banco Master, o Daniel Worcaro, na qual ele afirma que integrantes do governo Lula eram favoráveis à venda da instituição financeira para o BRB. Segundo o documento, o diálogo aconteceu no dia 19 de agosto de 2025, quando um jornalista perguntou a Worcaro quais integrantes do governo apoiavam a operação. Na resposta, o empresário citou então o ministro da Casa Civil, o Rui Costa, o outro, já botou, o Rui Costa até aqui não apareceu. Eu tô achando muito estranho o Rui Costa não estar nesse inquérito ainda. O Rui Costa foi também governador da Bahia, também ajudou Augusto Lima, também está envolvido na venda do Master, do Credit Sexta, né, para o Augusto Lima, né? O então líder do Senado, Jacques Wagner, e o ministro das Minas e Energia, o Alexandre Silveira. Então foram 3 ministros do Lula que estavam lá. O Alexandre Silveira é do PSD, é do partido do Kassab, mas está no governo Lula e já está enrolado num monte de coisa, né? De acordo com a PF, a conversa reforça a conclusão de que Worcaro enxergava Jacques Wagner como um aliado político nas investigações relacionadas ao Banco Master. O alinhamento do parlamentar transcendia o mero acompanhamento legislativo e alcançava o plano das articulações políticas institucionais. Caraca, meu amigo, Jacques Wagner tá fodido, meu amigo. A investigação também sustenta que Wagner era visto por Worcaro como aliado político em operação de natureza essencialmente regulatória, sujeita a critérios técnicos do Banco Central, ou seja, que estava fazendo merda, que estava alterando regulamentações do Banco Central para ajudar o Worcaro, né? E a PF investiga contrapartidas e não sei o que lá, e Operação Compliance Zero. Essa é a coisa, essa é a investigação aqui, né? No final, ou seja, a PF detalhou esses vínculos pessoais e políticos do Jacques Wagner com o Banco Master, que são muitos. Lembrando que o Jacques Wagner é candidato a senador esse ano pela Bahia de novo, tá? Vai tentar ganhar a vaguinha dele na Bahia de novo. Não sei se vai conseguir. Será que baiano é tão burro assim? Não é possível, né? Agora, o governo Lula
está se blindando, escondendo as visitas a Vorcaro. Olha só. A decisão do Ministério da Justiça do governo Lula de impor sigilo até o ano de 2126 sobre a lista de visitantes de Daniel Vorcaro na PF em Brasília, a pretexto de preservar a intimidade do ex-banqueiro, sugere uma operação para blindar integrantes do regime. Ou seja, o Lula, o André Rodrigues, que é o chefe da PF, pediu 100 anos de sigilo sobre a lista de pessoas que foram visitar o Vorcaro na cadeia. Tem algum nome estranho nessa lista. Algum nome nessa lista tá pegando aqui. Por quê? Porque o André Mendonça já mandou derrubar esse sigilo e a PF se recusa. É porque tem algum nome importante. Algum emissário do Lula foi lá para tentar convencer o Vorcaro. Não, delata, só jogando o lado do Flávio, o lado da direita, que fica tudo bem, que a gente resolve isso aqui, né? Aqui, ó, afinal, quando o Estado esconde quem rondava o principal personagem de uma fraude bilionária, a pergunta não é sobre intimidade. Aliás, intimidade, assim, eu acho lamentável, tá? Mas a intimidade do Vorcaro já vazou tudo, pô. Os papos dele lá com a Marta Graeff, lá, né? Um monte de intimidade, beleza, peleleca, não sei o que lá. Que acho errado, isso não deveria vazar esse tipo de coisa, tá? Isso é realmente intimidade do cara, não devia estar vazando. Mas, a essa altura, meu amigo, dizer que a lista de gente que visitou ele na cadeia, porra, peraí, que porra de intimidade que é essa, né? Aqui, ó. O pânico leva sigilo. Centro da maior fraude financeira da história, Vorcaro ficou preso por 3 meses da PF enquanto levava pânico a autoridades negociando delação. Que autoridades teriam ido lá negociar com ele, né? Dados expostos. Registros de visita parecem ser tratados com transparência mínima, com nomes, datas e vínculos, ainda que protegendo dados sensíveis. E cadê o revogaço? O Lula tinha prometido na campanha eleitoral de 2022 que ia acabar com esse negócio de sigilo, que não ia ter mais sigilo de nada, né? Pois é, nunca fez, né? Então, a suspeita é o Lula está escondendo quem foi visitar o Vorcaro na cadeia, porque foi algum emissário dele visitar o Vorcaro na cadeia para tentar convencer o Vorcaro a fazer alguma coisa, né? E, bom, e aliados do Lula estão chateadíssimos, por final, né? Chateadíssimos com essa liberação do Mendonça de informações, porque eles estão vendo um timing inadequado. Não, porque podia liberar, mas não agora, na eleição e coisa e tal. Por que esse timing? E eu respondo para vocês o porquê esse time. O André Mendonça está mandando um recado. Porque vocês tentaram sacanear ele no caso do Lulinha, do INSS. Tentaram tirar na mão grande, todo mundo pode ver, eu fiz um vídeo explicando isso. Tentaram dizer que não, o caso não tem a ver com o INSS, é um outro inquérito. Primeiro reclamaram que o André Mendonça estava exigindo que a PF trabalhasse. Não, que a gente não quer trabalhar não, só pode trabalhar se a gente quiser, senão é interferência. Se obrigar a gente a trabalhar é interferência, então reclamaram do André Mendonça, reclamaram. O André Mendonça está mostrando aqui para o governo Lula, ó, fica brincando, continua brincando dessa brincadeira sua aí, ó. Olha o que eu faço aqui, ó. E de onde veio isso? Tem muito mais, meu amigo. Tem uma caixa enorme dessas coisas aqui guardada no gabinete aqui. Pode ir muito além disso daí, né? Então esse é o recado, esse é o timing, o recado do timing do André Mendonça, né? Eu, se fosse petista, estava preocupado, cara. O André Mendonça tá jogando de acordo com... tá tudo certinho, seguindo todos os passos direitinho, sem extrapolar nem nada. Ou seja, se esse cara for... eu não sei se é, tá? Pode ser que não seja, tá? Se esse cara for um Alexandre de Moraes inteligente, os petistas estão fodidos, cara. Porque pô, a nossa sorte é que o Alexandre de Moraes é muito burro, cara. Ele se expõe pra caralho com medidas totalmente desnecessárias, medidas que não tinham motivo nenhum. Olha esse caso da IA do Bolsonaro. É uma coisa de gente burra criticar isso aí, porque todo mundo tá vendo que não teve nada demais naquele negócio ali, né? Uma coisa que nasce do desespero do cara, né? Uma coisa que não pode ter sido pensado. O cara não tem estratégia. O neurônio A não falou com o neurônio B na cabeça do Alexandre de Moraes, ele saiu fazendo essa merda. Tiro no pé, né? Se fizer a coisa de forma inteligente, né? O André Mendonça parece que fez aqui. Há um tempo atrás ele autorizou a investigação do Flávio. Então como é que você pode criticar ele agora de ser parcial? Não pode, ele investigou o Flávio também, está investigando o Flávio também. O pessoal tentou sacanear o negócio do Lulinha lá, da crítica dele da PF. Então, aqui, ó. Então, por um acaso, falando sobre o Vorcaro aqui, o Banco Master e a coisa aqui, ó, meu amigo, os petistas estão fodidos. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.